Olha, ao vivo, o sagaz repórter Felipe Quintela. Casos escabrosos aí, estupro de vulnerável, não é isso, Quintela? Oh, que luta, hein? Boa tarde, Quintela. Pois é, Renato, boa tarde para você também. E são casos que mostram, né, o que a gente sempre acompanha aqui, que infelizmente a maioria desses casos, né, de estupro de vulnerável contra criança, contra adolescente, o suspeito normalmente está bem perto, né, dessa vítima, alguns o mais perto possível. 3 desses homens aí, 3 suspeitos de abusar sexualmente de menores de idade aqui em Belo Horizonte estão presos. São 3 casos distintos, foram divulgados hoje pela Polícia Civil. Os suspeitos foram detidos ontem e hoje. O primeiro deles é um senhor de 68 anos, foi preso hoje na zona leste da capital. Ele é investigado, Renato, por abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos, que é vizinha dele. A família dessa menina confiava, né, muito nesse idoso, e esse ano essa moça foi passar uma tarde na casa desse homem quando aconteceu o crime. Essa menina, a mãe dela percebeu uma mudança de comportamento muito clara, o que é uma coisa que a gente sempre mostra aqui também, né? Exatamente. E essa menina foi num psicólogo e ela acabou contando o que aconteceu. A Polícia Civil começou a investigar e aí prendeu esse senhor. Um outro caso também é de um pai de 43 anos, suspeito de abusar da própria filha de 12 anos, Renato. Desde quando ela tinha 7 anos de idade, os pais dela são separados. Os crimes teriam acontecido na casa desse pai. O último caso registrado teria sido em 2019, mas aí ficou parado na justiça e tudo mais. Esse homem foi preso também na zona leste de Belo Horizonte, só que ontem. E nesse caso a própria moça, né, a própria adolescente que contou para a mãe que ela tinha passado por isso. Sobre esses 2 casos, nós vamos ouvir aqui agora a delegada Thaís Degani, que investigou esses 2 e fala, né, o que a Polícia Civil descobriu sobre essas situações. Vamos ouvir. Na data de ontem, nós cumprimos o mandado de prisão preventiva de um homem de 43 anos de idade, na região leste de Belo Horizonte, acusado de ter abusado sexualmente de sua filha de 12 anos de idade. Segundo consta no inquérito policial, a vítima relatou para sua genitora que os abusos ocorriam desde os seus 7 anos de idade. Ela foi revelar para sua genitora apenas quando tinha 12 anos de idade. Os abusos ocorriam quando a vítima ia passar o fim de semana na casa do pai. É muito importante a gente alertar nossas crianças e adolescentes que a maioria dos abusos ocorrem por pessoas próximas, por pessoas que essas vítimas depositam confiança, por pessoas que essas vítimas possuem carinho e respeito. Então é muito importante a gente alertar, informar as nossas crianças e adolescentes de que é preciso sim fazer a denúncia. Infelizmente, essa vítima foi abusada sexualmente dos 7 aos 12 anos de idade. Foi ela mesma que denunciou espontaneamente, doutor? Exatamente. Neste caso, um dia que ela teria que comparecer na residência do pai, resolveu contar para a mãe os abusos sofridos. Ela mesma, de forma espontânea, relatou os abusos para sua genitora. Na data de hoje, nós realizamos a prisão preventiva de um homem de 68 anos, acusado de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 13 anos de idade. Essa adolescente frequentava a residência do investigado. Esse investigado é vizinho, né, dessa adolescente, e ela tinha o costume de passar algumas tardes na casa deste vizinho. Ele era uma pessoa muito agradável com a família, que inspirava muita confiança, então os pais inicialmente não viam problema nesses encontros, né? Nesses encontros. A vítima, há um tempo atrás, começou a mudar o comportamento, ficando agressiva, arredia, chorando muito, e a mãe resolveu levar essa vítima para um psicólogo. Nas sessões com o psicólogo, a vítima relatou os abusos sofridos por parte do vizinho de 68 anos de idade. Então é isso, Renato, esses 2 casos aí da Regional Leste, nenhum, né, dos 2 tinham passagens, reforçando aí o que a polícia sempre fala, né, que são pessoas próximas das vítimas, né, Renato? Exatamente, Quintela, sempre é o lobo em pele de cordeiro, né, praticamente sempre, e ficar atento aí nas mudanças de comportamento, né, Quintela?
Com certeza. E um terceiro caso, Renato, que mostra a mesma coisa praticamente. Tem mais um. É de um homem de 35 anos. Ele é suspeito aí de abusar de uma menina de 13. Esse caso aconteceu no Barreiro em agosto do ano passado. Esse homem, segundo a polícia, ele era amigo da família dessa vítima. A família tem um bar, ele frequentava esse bar. A própria adolescente confiava muito nele e aceitou o convite dele para tomar um sorvete. Ele levou realmente ela para tomar o sorvete. Na volta no carro, aí ele realmente teria cometido o abuso sexual, além de ter agredido também essa menina, ainda ameaçado ela com uma arma de fogo. E deixou ela em casa logo depois. Só que aí, logo em seguida, ela contou pra polícia, pra família, na verdade, que fez a denúncia pra polícia. E aí a Polícia Civil começou a investigar. E esse homem, Renato, segundo as delegadas, ele chegou a ameaçar também a família dessa moça para não denunciar, com arma de fogo também. Mas graças a Deus aí elas realmente denunciaram e a Polícia Civil conseguiu encontrá-lo ontem em Ribeirão das Neves. E quem vai explicar pra gente esse caso é a delegada Renata Ribeiro, que é chefe aí da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Vamos ouvir. Em agosto de 2023, no ano passado, a mãe dessa menina procurou a delegacia depois que ela foi vítima de uma violência sexual. A menina relatou para a mãe que um amigo da família, era um indivíduo de 35 anos, que ele tinha costume de frequentar o bar, que é um bar da família, convidou ela para tomar um sorvete. E ela não viu nenhum problema nisso, nem a mãe. Ele a buscou de carro e levou a adolescente para um lugar ermo e lá ele praticou violência sexual contra essa menina, inclusive utilizando uma arma de fogo para poder ameaçá-la. Ele deixou ela em casa, essa menina contou para a mãe, ela foi levada para um hospital de referência em Belo Horizonte e lá foi feito o protocolo humanizado de atendimento a vítimas de violência sexual. Ela recebeu a profilaxia, foi realizada uma escuta especializada dessa adolescente, foi coletado material para verificar a possibilidade de identificação por DNA e o fato foi trazido à delegacia pela mãe. Foi feita a investigação, em janeiro deste ano o procedimento foi concluído, a delegada representou pela prisão preventiva desse indivíduo, uma vez que ele estava ameaçando os familiares da vítima. Esse mandato foi deferido, mas o indivíduo ele não tinha um endereço certo. Ele não estava em um local possível de localizá-lo, em que pese várias diligências realizadas por investigadores da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. E na data de ontem ele foi preso em Ribeirão das Neves, em virtude da expedição do mandado pela investigação da DEPCA, porque ele estava sendo investigado por uma outra unidade policial de Belo Horizonte pela suposta prática de apropriação indébita. Você falou de que ele ameaçava os familiares. Que ameaças que eram essas, doutor? Ameaças de se buscasse, se contasse para a polícia, se relatasse o fato para outras pessoas, que era para ir na polícia e tentar retirar a denúncia que foi feita, né? E aqui é importante a gente ressaltar que se trata de um crime que é crime de ação incondicionada. Independente da manifestação da vítima, o Estado tem a obrigação de investigar essas condutas. Então ele ameaçava nesse sentido e ele já era um indivíduo que era investigado por porte de arma de fogo, já foi preso pelo não pagamento de pensão alimentícia, era investigado por outros crimes no interior do estado também e também em Belo Horizonte. Doutora, a senhora falou que antes dessas ameaças ele era bem visto, era próximo da família, né? Sim, ele era próximo, frequentava o bar que era dos amigos da família, então ele era uma pessoa que inspirava confiança para aqueles familiares e por consequência também inspirava confiança na criança. Mais uma vez o lobo em pele de cordeiro, né, Quintela? Exatamente o mesmo padrão. 3 casos aí que mostram isso, né? De pessoas próximas, até um pai, um vizinho também, um amigo, 3 homens suspeitos presos. E é o que as delegadas pediram pra gente reforçar sempre aqui, né, Renato? Que os pais responsáveis, os adultos, levem em consideração sempre o que uma criança fala, porque pode ser um crime muito grave. Tá certo, Quintela. O sagaz repórter Felipe Quintela.